Nesse vídeo a gente vai fazer um aplicativo aqui de lista de tarefas e eu posso adicionar uma tarefa, por exemplo, estudar Java. E aí eu escrevi errado, posso editar, venho aqui, conserto, posso adicionar uma outra, estudar JSP. E aí eu consigo concluir uma tarefa e aí fica ali marcado e eu consigo deletar a tarefa. E é isso que a gente vai fazer, a gente vai usar JSP, Servlet, Bootstrap e um JavaScript puro. Então, vamos começar aqui com o código. Vou aqui no NetBeans, esse foi o aplicativo que eu já tinha feito. Deixa eu fechar tudo aqui. Vou fechar esse aqui também e vou criar um novo. Então, Java Web, aplicação web, próximo, eu vou chamar de To-Do List. Próximo, vou selecionar aqui o Payara Server, pode ser qualquer outro, né? Pode ser o Tomcat, o Glassfish, pode ser o que você tiver aí e vou clicar finalizar. Beleza, feito isso, vamos começar aqui o projeto. A primeira coisa que eu vou fazer é acabar com essa index aqui, eu não quero a index, vou excluir. E aí agora eu vou criar dentro desse webinf aqui a minha index.jsp. Index.jsp, está aqui. Criei o arquivo JSP, já vou dar um título para ela. To-do list app, e eu vou colocar aqui também to-do list app. Vamos ver se está funcionando, vou rodar aqui o projeto. Quero pedir para rodar com o Google Chrome, na verdade. E aqui ele está dando not found. O que está acontecendo? Ele está tentando procurar uma index. Só que a nossa index está dentro aqui, ó. Está dentro do webinf. Então está escondido. Ele não consegue acessar, né? O usuário não consegue acessar nada que está aqui dentro do webinf. Então isso aqui é muito interessante, a gente vai trabalhar com isso daqui. Tá? Por enquanto é exatamente isso que eu quero fazer. Tá? Eu não quero que o usuário acesse o JSP direto. Eu quero que o usuário acesse o quê? A minha servlet. E a minha servlet vai controlar para onde que vai o programa. Então eu vou criar um novo pacote Java aqui em pacotes de código-fonte. Eu vou chamar de concerebro binário.controller. E é nesse pacote onde vão ficar as minhas servlets. Então vou criar um novo aqui, né? Botão direito no controller, novo servlet. E eu vou chamar aqui de to-do servlet. Vou até colocar to-do controller, vai. To-do controller. Finalizar. Então tá aqui. Agora sim, esse aqui é o caminho, né, que a gente precisa acessar para acessar essa servlet. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um barra to-do controller, que é o nome que eu defini aqui, né? Então aqui vem o nome do projeto, barra to-do controller, eu dou um enter, ele deu um erro diferente. Ó. Repare que agora foi um erro 405. Antes tinha dado um erro 404, agora deu um erro 405, é um erro diferente, significa que está funcionando, só que por enquanto a nossa servlet deu uma mensagem de erro, que é o quê? Dizendo que o método get não é suportado ainda. Então não adianta nada eu acessar esse caminho aqui, sendo que a gente ainda não tem o get implementado. Então vamos implementar aqui o get. Como isso daqui é uma servlet, eu posso simplesmente apertar Ctrl espaço e ele vai me dar a dica aqui do doGet. Então vou selecionar o doGet, vou apagar essa linha e vamos ver se esse get agora está funcionando. Eu vou pegar esse objeto aqui de resposta, vou pegar o writer para eu poder escrever uma resposta de volta quando a gente acessar essa servlet. E eu vou escrever write get funcionando. Salvei. Está aqui embaixo na esquerda, né, apareceu o kit do list implantado, então eu já posso acessar que já está com a nova versão, vou dar um Enter, opa, agora get funcionando. Então acessei aqui barra to-do controller, agora está funcionando. Só que eu quero mudar esse caminho aqui, tá? Então eu não quero acessar o to-do controller. O que eu quero fazer? Eu quero deixar o caminho raiz. Então a minha aplicação, ó, quando eu acessar simplesmente o nome da minha aplicação, ele já vai cair ali direto naquela servlet, e é justamente essa servlet que vai fazer controlar, né? Vai controlar todo o nosso aplicativo. Então já está funcionando, deixa eu apagar aqui. Vamos começar ali na index.jsp. O que a gente vai fazer? Bom, primeira coisa, eu quero criar uma tabela. Que aí essa tabela vai guardar todas as minhas tarefas que eu preciso fazer. Então a gente sabe que uma tabela tem um cabeçalho, então já vou criar o thead, e ela também tem um corpo. Então já vou criar aqui o tbody. Beleza, nosso cabeçalho, vamos deixar aqui por enquanto, né? Vamos deixar uma linha, vou criar uma linha, e aí eu só vou criar por enquanto uma coluna, que se chama tarefa. E aí no tbody, qual é a ideia? Que a gente tenha várias linhas, então vou criar aqui uma linha, e a gente tenha, né, ali na primeira coluna o nome da primeira tarefa, como por exemplo, estudar Java. Salvei, vou reiniciar. Olha aqui, ó, agora por enquanto está uma página em branco. Como é que o que eu estou fazendo? Eu estou configurando o código aqui na index.jsp, só que a gente viu que toda vez que a gente acessa aqui o nosso app,
ele vai aqui na servlet. E olha o que a servlet está fazendo, não está fazendo nada. Então a gente precisa devolver uma resposta levando para index.jsp. Vamos colocar aqui então, ó, eu vou pegar um request dispatch, né? Vamos pegar aqui o request dispatch, eu vou chamar de RD, e eu vou pegar esse request dispatch ali do rec, tá? Que é a nossa requisição. Aqui é o nosso objeto rec, peguei o request dispatch, só que eu preciso passar uma informação aqui. Eu preciso falar para o request dispatcher qual é a página que eu quero que ele leve. Tá? Então eu quero que o request dispatch leve, né, a nossa requisição para index.jsp. E aí, lembrando que agora a nossa index.jsp está dentro lá da pasta webinf. Então eu preciso colocar aqui /webinf /index.jsp. Agora sim, ó, a nossa requisição está sendo encaminhada para, né, a index.jsp. Só que a gente precisa usar o request dispatcher para isso. Então vou usar o rd.forward. Né? Então o request dispatcher vai lá e envia a nossa requisição para index.jsp. Vamos ver se agora está funcionando? Vou atualizar aqui. Agora sim, to-do list app, e aqui apareceu a nossa tabela. Né? Por enquanto a nossa tabela está bem estranha, então vamos usar o Bootstrap para estilizar essa tabela. Então eu vou colocar aqui Bootstrap, fazer uma pesquisa. Vou pegar o primeiro link mesmo, Bootstrap. Vou descer aqui no JS Delivery e vou copiar esse códigozinho aqui, ó. Copio e vou jogar lá na minha index.jsp dentro da tag head. Então aqui dentro da tag head, salvei aqui, deixa eu chegar um pouquinho mais para cá, né? Então tá aqui. Vou até colocar aqui o comentário, importar o Bootstrap. Bootstrap. Deixa aqui o comentário, está aqui o CSS e as bibliotecas que o Bootstrap precisa usar. Vamos ver agora o que está acontecendo. Vou recarregar aqui. Por enquanto, mudou um pouquinho, né? O Bootstrap já está agindo no nosso aplicativo. Vamos botar aqui então uma classe nessa tabela. E eu vou chamar de table. E aqui já está a nossa tabela um pouco mais estilizada. E aí a gente vai seguir esse padrão aí do Bootstrap. Beleza. Só que a ideia, né, é que a gente consiga colocar várias tarefas aqui. Então, estudar, por exemplo, JavaScript. Salvei. E já aparece ali, só que a gente não quer adicionar essas tarefas na mão. Né? Imagina, toda vez que eu precisar de uma tarefa, eu venho aqui e adiciono, não faz sentido. A gente está criando um site para a gente apertar um botãozinho aqui e tudo funcionar. Então, eu vou criar esse botão aqui em cima da tabela. Vou chamar de button, vou colocar adicionar tarefa. Então, tá ali. Vamos estilizar esse botão também usando o Bootstrap. Então, vou dar uma classe para ele. Vou chamar de btn e eu vou chamar de btn success, que ele vai fazer esse botãozinho aqui, ó, esse botão verdinho. Ele está bem colado com a tabela. Vou dar uma margem, então, margin bottom, né? Então isso aqui é de margin bottom. Só que aí ele pega só as iniciais, margin bottom, vou colocar, margin bottom, vou colocar 2. E aí eu vou até colocar um pouco mais de espaço, vou colocar 4. Vamos lá. Foi, agora foi. 4 aqui, beleza. Já tem um espaçamento e eu quero dar um espaçamento também nos cantos, né? Tá tudo muito colado, então eu vou criar aqui na própria body uma classe chamada container, que também é do Bootstrap. Agora está um pouquinho mais para cá. E eu vou dar um espaçamento para cima também do margin top, eu vou colocar 5. Pronto, agora já está mais espaçado. Tá. Então, beleza, qual é a ideia? Quando eu clicar nesse adicionar tarefa, vamos ver aqui, ó, vamos dar uma olhadinha. Clica aqui em adicionar, vai aparecer esse pop-up, né? Isso aqui é um modal. Então vamos usar o modal também do Bootstrap. Por enquanto eu clico nesse botão, não acontece nada. Tá? Então eu preciso abrir o modal. Só que aí, se a gente vier aqui no Bootstrap, eu venho aqui em Documentation, venho aqui em Components, vou descer aqui no modal. Ele tem um primeiro exemplo, eu vou descer aqui um primeiro exemplo do model, só que se eu descer um pouquinho aqui, ele dá um outro exemplo, um live demo, uma demonstração. Se eu clicar nesse botão, ele abre o modal. Então são dois elementos, né? O botão e o próprio modal. Então o botão a gente já fez, ó, o botão está aqui. A gente precisa configurar ele ainda, mas ele já está ali pelo menos. Vamos criar o modal primeiro então. Copiar isso aqui tudo. Venho aqui embaixo da tabela, vou colocar aqui Alt Shift F para dar uma alinhada. Esse modal vai ser de create, né? Ele vai ser o create, a gente vai criar uma nova tarefa. Então, vamos começar a ver o que a gente precisa. Essa classe modal e fade a gente vai deixar. O ID, a gente vai dar um ID para esse nosso model agora. Eu vou chamar de create model, que afinal de contas é o model que vai criar. E tudo isso daqui é interessante deixar, só que eu vou tirar por enquanto, para deixar mais limpo o código, e a gente não vai precisar daquilo por enquanto. Né? Isso aqui é questão de acessibilidade, tal. Então, é importante ter essa questão de acessibilidade, mas não vamos usar isso aqui agora não. Beleza, aqui tem o div model dialog,
model content, model header. Então a gente vai agora trabalhar aqui com o nosso header, com a nossa header. A gente vai dar um título para o model. Deixa eu tirar esse ID aqui, que a gente não vai precisar desse ID também. E eu vou colocar aqui, né, adicionar tarefa no título. Beleza. A gente tem um botão, vamos ver o que está acontecendo por enquanto. Vou atualizar aqui a página. Clico, não está acontecendo nada. Tá? Então, primeiro, vamos fazer o seguinte. Vamos configurar esse botão então para que eu abrir o modal. Então, o que a gente precisa fazer? Ó? A gente coloca esse button, que é do type button. Ele até colocou já o classe aqui. E aqui são as informações que a gente precisa, né? De data toggle e data target. Vou copiar. Vou voltar ali no nosso botão. Está aqui. E eu vou adicionar aqui, ó, o data toggle. Ele vai dar um toggle no model, né? Ou seja, vai abrir o model, e o data target, ou seja, qual é o model que a gente quer abrir. E a gente precisa colocar o ID, né? Então tem esse hashtag aqui para indicar o ID da nossa model. O ID da nossa model é esse daqui, ó, create model. Então vou até copiar e colar aqui. Vou voltar ali para o código não, né? Para o nosso exemplo, vou atualizar a página, vamos ver se está funcionando. Agora já está abrindo. Por enquanto tem esses 3 pontinhos, mas pelo menos aqui ó, o cabeçalho já está funcionando. Adicionar tarefas e tem esse botãozinho aqui de X que quando eu clico ele fecha. Então beleza, agora vamos adicionar então, vamos mudar o código aqui do corpo. Tá, então aqui no corpo tem esses 3 pontinhos, que eram os 3 pontinhos que estavam aparecendo. Eu quero criar um formulário aqui para adicionar uma nova tarefa. Então, se eu der uma olhadinha aqui no site do Bootstrap também, eu posso vir aqui em Forms e ele tem um exemplo aqui de formulário. Esse primeiro mesmo. Olha só, o formulário ele é dividido em form groups. Né? Então, tem os grupos dentro do formulário. O que é um grupo? O grupo é formado por isso daqui, né? Esse conjunto aqui de informações, que é um labelzinho aqui em cima, a própria caixa para eu digitar alguma coisa e uma dicasinha ali embaixo. Tá? Eu não vou usar essa dica não, eu vou pegar só o label e a caixa. Então esses dois aqui. Ó. Então eu vou pegar esse div group, vou copiar, vou colar aqui dentro do form, Alt Shift F para dar uma alinhada, vou tirar esse small, que eu não quero essa dica, e pronto. Agora tem um label, o meu label vai ser a própria tarefa, né? O título da tarefa, e eu vou colocar um for aqui, title, que é para indicar que é o título da tarefa. E aqui o input não vai ser do tipo e-mail. Então já vou até tirar esse input aqui, eu vou deixar o tipo padrão mesmo, que é só para digitar qualquer coisa, ali para ser o título da tarefa. Aqui tem uma classe, né, form control, para o Bootstrap agir em cima desse input. E aqui tem um ID, que tem que ser igual ao for, né? Afinal de contas, o for vai se conectar com esse ID aqui, o label se conecta com o input através do for e do ID. Então vou colocar title aqui no ID. E esse área aqui, mesma coisa, de acessibilidade, eu vou tirar por enquanto para deixar o menor código possível aqui. Beleza. Então a gente já tem, vamos ver o que está acontecendo? Vamos lá, vou atualizar aqui a página, vou abrir. Opa, título da tarefa, estudar Java. Tá, então eu quero adicionar mais um botão de Submit. Só que aqui ele está usando, né, o footer. Eu não quero usar o footer não. Eu quero deixar o botão bem aqui embaixo mesmo. Então vamos lá. Deixa eu apagar esse footer aqui do Bootstrap, porque eu quero colocar o botão dentro do form. Eu quero botar um botão, que esse botão aqui ele vai servir como um submit do form. Então o type dele é submit. Eu vou dar uma classe para ele, para o Bootstrap estilizar ele, btn success, e eu vou colocar aqui adicionar. Salvei, deixa eu atualizar aqui nosso site, agora sim, né? Estudar Java, o que está faltando? Quando eu clicar aqui no adicionar, enviar para o back-end e adicionar uma linha aqui. Por enquanto não está acontecendo nada disso, então vamos continuar aqui, vamos fazer a configuração. Tá, vamos voltar aqui no código então. Olha só, esse form ele vai pegar esses dados e vai enviar para o nosso back-end. Então, vamos configurar aqui. A gente vai enviar para onde? A gente vai fazer um action e a gente vai enviar para a nossa servlet. Né? Se a gente dá uma olhadinha aqui, ó, deixa eu voltar ali na nossa servlet, que é o controller. Qual é o caminho da nossa servlet? É o caminho raiz, né? Só o barra. Então vamos voltar aqui na index. É justamente esse caminho que eu vou configurar aqui na action. Então eu vou colocar o nome do aplicativo, que é to-do list, barra. Pronto. Essa aqui a gente consegue enviar para a nossa controller. Então beleza. Feito aqui o form, ele já consegue enviar para a nossa servlet. O que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa configurar essa servlet para pegar o dado que está chegando e fazer todo o processamento. Ótimo. Então, vamos por partes. Primeira coisa, vamos pegar o dado que está chegando. O que está chegando? Está chegando o título da tarefa. Então, eu vou criar uma string aqui, title, e eu vou pegar o get parâmetro chamado title. Ou seja, se eu voltar lá na index.jsp, olha aqui, ó, o input
é o ID title, só que eu preciso transformar esse input para que ele funcione como um parâmetro da requisição. Para eu transformar esse input num parâmetro da requisição, para eu poder lá na servlet fazer isso daqui, ó, request get parameter, o que eu preciso fazer? Preciso colocar aqui um name no input. E aí o name que eu coloco aqui, que eu vou configurar aqui no input, precisa ser o name desse parâmetro aqui, tem que ser igualzinho, não pode ser nada, não pode ter nada de diferente, nem uma letra maiúscula nem minúscula, tem que ser tudo igual. Então vou colocar title aqui. Beleza, agora sim a gente configurou certinho o form, a gente clica nesse botão e ele envia para a servlet e a gente já consegue pegar o título aqui da nossa tarefa. O que a gente vai fazer com esse título? A gente vai agora criar, né, um novo pacote aqui para modelar os nossos dados. Ou seja, a gente vai criar um pacote, eu vou chamar esse pacote de setOrdinary.model e aí dentro desse pacote eu vou criar, opa, apertou o botão errado ali, peraí, vou criar uma classe Java e eu vou chamar de ToDo. E aqui eu vou modelar os meus dados, eu vou modelar minha classe ToDo, minha tarefa. O que ela vai ter? Vai ter um título. Vou até colocar private aqui. E aí eu vou dar um alt insert, getEdSetter, getTitle, setTitle. Pronto. Só que o que mais que um ToDo precisa? Né? Se a gente der uma olhadinha aqui no código que já estava feito, olha só, vou adicionar uma tarefa. Quando eu clico aqui em concluir, olha o que acontece. Ele risca, né? Então, se eu adicionar uma outra, tá aqui, ó. Ou seja, tem uma diferenciação entre as duas. Tem uma tarefa que ainda não foi concluída e tem outra que foi concluída já. Então, tem esse estado, né, essa coisa diferente. A gente precisa fazer isso também no nosso código. Vamos fazer? O que a gente precisa fazer aqui? Eu vou criar um boolean, né, para indicar se a tarefa está feita ou não. Então, criar um boolean done e eu também preciso criar o getEdSetter para ele. Então, alt insert, getEdSetter, adiciono aqui, alt shift F para alinhar, salvei. Pronto, agora a nossa classe modelo está pronta do ToDo. Vamos lá no ToDo Controller. O que a gente vai fazer com esse title aqui? A gente vai criar um novo ToDo, new ToDo, e eu vou, né, primeiro importar essa classe com Ctrl Shift I, importei, e eu vou configurar o título desse meu ToDo que eu acabei de instanciar com o título que a gente está pegando como parâmetro que o usuário mandou na requisição. Então, o usuário fez a requisição, a gente pegou esse título, a gente está modelando os nossos dados usando o ToDo, e beleza, aqui a gente já salvou o nosso ToDo. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa salvar no banco de dados. Né? Eu não vou fazer o banco de dados, então eu vou só simular um banco de dados. Mas o funcionamento é o mesmo. Então eu vou criar um novo pacote chamado cérebro binário.repository, que aqui a gente vai criar as nossas classes para para fazer a comunicação com o banco de dados. Então eu vou criar uma classe Java, vou chamar de ToDo Repository. E aqui, só para simular um banco de dados, eu vou criar uma lista de to-dos e eu vou chamar de to-dos-db. E eu vou iniciar essa lista com um array-list vazio, ou seja, por enquanto a gente não tem nenhum to-do. Vou fazer um import de todas essas classes, Ctrl Shift I, ele me pergunta se são essas classes mesmo, são elas, vou dar OK, importou tudo já automático aqui para gente, e aí beleza. Então, aqui eu vou guardar todos os meus to-dos só para simular um banco de dados. Beleza. E aí, lembrando do banco de dados, né, por exemplo, a gente tem aquele conceito de auto increment. Eu vou criar aqui também um private static int auto increment. Eu vou começar ele com valor 0 para simular, né, os IDs dos nossos to-dos. Toda vez que a gente criar um to-do, a gente vai dar um ID para eles e aí eu vou simular aqui com o auto increment. Tá? Como a gente não está usando banco de dados, eu estou só simulando aqui, então eu vou criar esse auto increment também. Então o que eu vou fazer aqui nesse to-do repository? Eu vou criar um método público e vai ser de create. Eu quero criar um novo to-do. E aqui eu vou passar o to-do que eu quero criar. O que eu vou fazer com esse to-do? Vou adicionar no meu banco de dados. Assim, né, aqui está a lista do meu banco de dados, que é só simulação. Então, vou adicionar esse to-do que eu estou passando aqui por parâmetro no meu banco de dados. Só que antes de adicionar, eu preciso criar um ID para esse to-do. Tá? Então, eu vou usar esse auto-increment aqui. O primeiro to-do ele vai ter um ID 1. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é somar 1 nesse auto-increment, que ele estava com 0, somei 1, agora sim esse auto-increment tem 1, e eu preciso colocar esse ID1 dentro do meu to-do. Só que se a gente der uma olhadinha na nossa model, a gente ainda não tem nada aqui de ID. Então eu vou criar mais um atributo, integer, chamar ID. Tá. Eu vou até substituir esse boolean aqui para ser
o boolean classe também. A vantagem disso é que a gente consegue colocar um valor null, né, para esse nosso para o atributo aqui. Então eu criei esse integer também, que é uma classe, né, não é um int normal, é uma classe porque a gente consegue colocar um valor nulo. Beleza. Então o que eu preciso fazer? Alt insert, getterSetter, selecionei. Ótimo. Já temos agora o ID do nosso to-do. Agora sim, aqui no create, no repository, eu posso pegar e fazer assim, to-do.setID é igual ao valor do autoincrement. Então, toda vez que a gente criar um to-do, a gente vai dar um ID para ele também. Então, a gente tem um método agora já para criar aqui no repository. Então, vamos lá no controller. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse to-do repository. Tá? Então, to-do repository. Eu vou chamar de repository, né? Criar uma variável, vou instanciar esse to-do repository. Criei uma instância do repository. O que eu vou fazer com essa instância? Eu vou usar o método create e eu estou pedindo para criar um novo to-do, né, que é esse meu to-do aqui. Ó. Eu só configurei o título para ele. O que eu preciso fazer mais também? Eu preciso colocar que o done é falso. Né? A gente está criando esse to-do agora, ou seja, ele não foi feito ainda. Então, coloco como falso e estou pedindo agora para o repository criar esse to-do para mim. Tá? Uma coisa que é interessante fazer é levar para fora, né? Ou seja, a gente não cria esse repository dentro aqui do doGet. Então eu vou tirar esse daqui dentro do doGet e vou colocar ele como uma variável de classe. Então esse to-do repository vai ser da classe to-do controller. E eu vou colocar aqui um private. Beleza. Então a gente já consegue criar. Depois de criar, a gente pega o request dispatcher e envia para index.jsp. Só que chegando lá na index.jsp, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha o que está acontecendo. Aqui na nossa tabela, no tbare, a gente simplesmente tem as tarefas que a gente escreveu aqui direto no código. Então a gente precisa puxar essas tarefas lá do nosso repository. Então, como que a gente faz isso? Vou apagar aqui, vou deixar esse tbare por enquanto livre, vazio, né? E eu vou voltar aqui na nossa controller e eu vou fazer o seguinte, ó. Eu preciso puxar, agora que eu criei esse to-do lá no repository, eu preciso puxar todos os to-dos que tem no repository e colocar dentro da minha requisição. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar ali também no meu repository, eu vou criar mais um método que vai devolver a lista de to-dos. E eu vou chamar esse método de read. E o que eu vou fazer? Eu vou retornar os meus to-dos, to-dos.db. A minha lista de to-dos está guardada aqui, eu retorno usando esse método read. No final das contas, né, relembrando o que esse to-do repository faz, o CRUD. Então é o create, read, update e delete. É isso que a gente está fazendo aqui nessa classe. A gente já criou o create e o read. Depois a gente vai criar o update e o delete. Tá, então agora a gente tem esse método read. Vamos voltar ali na controller e vamos usar esse método read para ler todos os to-dos do nosso repository. Tá, então eu vou criar aqui uma lista de to-dos e eu vou guardar dentro dessa lista o quê? Lá o repository, o read. Eu uso o read do repository, puxo todos os to-dos do repository e guardo aqui nessa lista. Preciso importar a classe list, Ctrl Shift I, importei, beleza. E agora o que eu faço com esse to-dos? Eu vou na requisição que chegou e vou criar um atributo. Vou chamar de to-dos e vou guardar aqui os to-dos. Guardei a minha lista de to-dos na requisição e eu repasso a requisição, né? Eu mando a requisição para index.jsp. Agora sim, a gente na index.jsp, aqui dentro do corpo da tabela, a gente pode usar o C for each. Né? E a gente vai fazer um laço de repetição passando por cada um daqueles to-dos desse aqui, ó, desse array de to-dos. Então, aqui eu vou colocar items e eu vou pegar os to-dos. Para cada to-do, eu vou colocar dentro de uma variável chamada t, que está reclamando aqui. Aqui está errado, né? Não é for each, é C for each. Tem mais alguma coisa errada? Faltou aspas aqui. Agora sim. Beleza, então vou fazer um laço de repetição por esses to-dos e aqui eu vou colocar, né, aqui ó, na nossa coluna tarefa, eu vou criar uma linha e nessa linha eu vou criar uma coluna e dentro dessa coluna eu vou usar o cout para imprimir ali dentro da coluna um valor. Qual é o valor que eu quero imprimir? O título
de cada um desses to-dos aqui. Tá? Ele ainda está reclamando alguma coisa, porque esse for each, o E é maiúsculo. Beleza, salvei, Alt Shift F para alinhar. Vamos ver se isso aqui está funcionando. Então, deixa eu voltar aqui no nosso aplicativo. Eu vou dar o refresh. Beleza, vou adicionar uma tarefa. Repare que agora já sumiram, né? A gente já apagou aquilo que estava escrito antes. Então, agora vamos fazer o teste aqui. Vou adicionar uma tarefa estudar Java. E ela já está aparecendo. Né? Apareceu com essa linhazinha aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos voltar na nossa index. Tchucu, vamos ver. Tbody. Class table. Que estranho. Atualizar aqui. Ah, claro, né? Entendi o problema. O que está acontecendo? Toda vez que a gente acessa aqui a nossa raiz, né? Olha aqui, ó, vou acessar aqui, ó. Vou dar o refresh na página. Repare aqui nessa barrinha aqui do lado, ó. Ela está crescendo. Por quê? Porque toda vez que a gente está acessando a nossa servlet, a gente está criando um to-do. Então, olha só, independente do que se a gente clicou ali em adicionar ou não, independente, toda vez que a gente acessa, a gente cria um to-do. E aí, como a gente não está passando nenhum título, ele está criando to-do com título vazio. Então, a gente tem aqui já um montão de to-do. E é por isso, né, que essa primeira linha aqui foi criada, é um to-do vazio. Beleza. Então, isso é um problema. Vamos consertar agora. Qual é a ideia? A ideia é que a gente está fazendo duas coisas aqui no get. Qual é a primeira coisa? A primeira coisa, né, a gente está lendo, a gente quer ler todas as tarefas, puxar e construir a nossa tarefa. A nossa tabela, melhor dizendo. Então, essa é a primeira coisa que a gente quer fazer dentro do get. O que eu estou querendo dizer? Toda vez que eu acesso aqui, ó, a raiz da aplicação, eu só quero ler as tarefas, eu não quero criar. Tá? Só que a gente também está criando uma tarefa aqui. Né? Então, quando eu clico aqui em adicionar uma nova tarefa, clico em adicionar, a gente envia também para a raiz da nossa aplicação e cria uma tarefa. Tá? Então, não é isso que a gente precisa consertar esses dois detalhes, porque a gente está fazendo as duas coisas no mesmo lugar. Então, como que a gente pode resolver isso? Eu vou voltar na index e eu vou indicar quando eu estou adicionando e quando eu não estou adicionando uma nova tarefa. Então, aqui, por exemplo, ó, no form, no nosso model de create, eu vou adicionar mais um input, só que dessa vez vai ser do type hidden, ou seja, não é o usuário que vai adicionar esse input no form. Estou criando um input dentro do form que não é o usuário que vai indicar, eu vou dar um name para ele de action, ou seja, eu vou especificar que esse formulário serve simplesmente para adicionar. Então, eu vou dar um valor para ele de create. Então, o action que a gente está fazendo nesse formulário é o de create. Tá? E aí, o que eu posso fazer lá na minha servlet? Eu vou puxar, né, o action. Request.getParameter action. Afinal de contas, agora esse action, olha aqui, ó, ele é um input e a gente deu um name para ele, então ele é um parâmetro. Quando a gente envia, né, quando a gente clica nesse botão aqui de submit, o formulário vai enviar tanto o input do título quanto o input da action. E agora a gente consegue verificar se esse action for igual a create, então a gente sabe que o usuário está pedindo para criar uma nova tarefa. E aí agora sim eu uso esse create to do. Só se o action for create. E se não for create? E aí pode ser outra coisa, né? Ele pode ser o read, por exemplo. Então, else if action equals read. Aí o que eu quero? Eu só quero ler os to-dos. Só quero ler. Tá? E aí, só que aí a gente precisa consertar, né? Porque essa lista de to-dos vai ficar aqui dentro. Então eu vou puxar esse set atributo aqui para dentro também. Beleza, aí sim, agora sim, se o action for create, a gente cria, se o action for read, a gente lê e coloca na requisição. Tá? Mas aí a gente tem um outro problema, que é o seguinte, quando a gente acessa aqui, ó, a nossa aplicação no início, a gente vai dar um erro aqui, já vou explicar por quê. Porque a gente não está passando nenhum parâmetro. Tá? Então, chega aqui no nosso código, na nossa servlet, a gente tenta puxar o action, o parâmetro action, e não tem. Então, não adianta a gente tentar comparar, né? Aqui vai ser nulo. Não adianta a gente tentar comparar nulo com create, porque vai dar esse erro aqui, ó, de null pointer exception.
porque esse action aqui é nulo, ele não existe. Tá? Então, para a gente acessar a raiz do nosso projeto, a gente precisaria passar um parâmetro aqui, ó, action igual a read. Aí ele ia funcionar. Tá? Por enquanto aqui não tem nenhuma tarefa, ó, vamos adicionar uma tarefa. Teste. E agora vamos acessar o action read. E agora ela aparece. Só que assim fica muito ruim, né? Então a gente precisa melhorar essa... não faz sentido nenhum, né? O usuário primeiro criar uma tarefa. Olha aqui, ó. Tarefa, criou, aí depois ele vir aqui e colocar action read. Não, o nosso projeto tem que fazer isso. Nossa aplicação tem que fazer isso automático. Então, como que a gente vai mudar? Vamos mudar aqui a lógica. A gente sabe que se o action for nulo, então a gente quer que ele leia. Vamos fazer uma comparação aqui antes, então. Né? Eu vou fazer aqui antes. Ó. Se o action for nulo, então eu vou colocar aqui o action é read. Isso que eu quero fazer. Agora sim, depois disso a gente pode comparar. Se o action for igual a create, então a gente cria. Se não, se for read, aí ele lê. Beleza? Então, vamos ver se agora isso está funcionando. Isso vai dar um outro probleminha que a gente vai consertar. Ó. Vou adicionar uma tarefa. Adicionei. Beleza, adicionou, só que o que aconteceu? Nada, né? A impressão que dá é que a tabela não foi atualizada. Por que isso acontece? Porque, olha só o que aconteceu. A gente recebeu a requisição. Qual foi o action? O action foi create. Ótimo. Então a gente resolveu esse repository create e já pulamos para cá, né? E aí a gente redirecionou o usuário, né, com o request dispatcher para a index.jsp. E aí, caindo na index.jsp, na hora de preencher aqui a tabela, a gente está tentando ler os to-dos. Só que cadê os to-dos? A gente só coloca os to-dos na requisição, olha aqui, ó, quando o action for read. Só que o action não é read, o action foi create. Então a gente não está colocando os to-dos na requisição. Tá? Então olha só, isso daqui na verdade a gente tem que mudar um pouquinho. A gente só vai usar o request dispatcher quando a gente estiver lendo, quando o action for read. Então eu vou puxar esse código aqui para dentro do read. E quando ele for create, eu não quero usar o request dispatcher. Quando ele for create, eu quero enviar um redirecionamento, ó, para a minha raiz do projeto. Então, to-do list barra. Eu vou enviar um redirecionamento. Eu vou pedir para o usuário acessar de novo barra to-do list, só que isso de forma automática. Então, olha só o que vai acontecer. Vou acessar aqui a raiz de novo. Vou adicionar uma tarefa. Agora sim está funcionando. E olha só, os parâmetros nem aparecem mais aqui. Por quê? Porque eu estou pedindo para o usuário fazer um redirecionamento automático para to-do list barra. Então, agora os parâmetros nem estão aparecendo. A gente envia uma tarefa, enviamos. Chegou aqui a requisição, a gente puxou tudo que a gente precisava, criamos um novo repositório e a gente pediu, usuário, acessa de novo barra to-do list barra. Aí olha só, ele vai acessar de novo e aí vai vir uma nova requisição, só que dessa vez a requisição vem sem parâmetro nenhum. Então, não vai vir o action, não vai vir o title, ou seja, o action vai ser nulo. Se o action se for nulo, a gente coloca que o action é read, e aí sim a lógica funciona. Porque a gente vai ver aqui, ó, vai comparar o else if, né? Se o else if, beleza, não é create. Se ele for read, o que a gente faz? A gente lê todos do repositório, coloca dentro da requisição to-dos e passa para index.jsp, e aí esse é o resultado. A index.jsp carrega aqui novamente para a gente. Então a gente adiciona, resolve, né, essa adição e joga o usuário de novo para a raiz, e aí na raiz do projeto a gente vai ler e vai funcionar tudo certinho. Ótimo, já fizemos a primeira parte, né, de criar e ler a nossa tabela aqui, os nossos dados. Vamos criar agora, né, esse resto aqui, que é poder concluir, poder desfazer, né? Vamos supor que eu concluí errado. Opa, concluí errado, vou desfazer. Também poder editar uma tarefa e poder deletar. Vamos terminar isso daqui então. Vamos primeiro fazer a parte de editar. Vamos começar com editar, que eu acho que é mais simples. Então, a gente vai também criar um módulo para editar a tarefa. O que eu vou fazer? Eu vou copiar todo esse módulo aqui que a gente tem do create e vou colar aqui embaixo e só vou mudar aqui para o update. O ID não vai ser mais create, agora vai ser update. Aqui não vai ser mais adicionar uma tarefa, vai ser editar tarefa. O botão vai ser continuar de fechar, beleza. O título da tarefa vai continuar tendo para a gente poder editar, né, o título. E agora a ação não vai ser de create, vai ser de update.
E aqui, ao invés de adicionar, eu vou colocar um atualizar. Vamos ver como é que está ficando esse update. Vou voltar ali na nossa aplicação, atualizei, vou adicionar uma tarefa, estudar Java. Está faltando um botão aqui, né? Então vamos criar esse botão para a gente poder editar essa tarefa. Onde que a gente vai precisar criar esse botão? Ali na nossa tabela. Então a gente criou uma linha, né? Essa linha toda aqui ó, do estudar Java, só que por enquanto só tem o título. Então a gente vai precisar criar uma outra coluna. Vou criar uma outra coluna aqui, um outro TD. Só que dessa vez esse TD vai ter um botão. Botão de editar. Vamos ver o que está ficando. Agora sim apareceu o botão ali de editar. Só que olha que estranho. Aqui a tabela parece que ficou pela metade, né? A gente só tem a primeira coluna aqui e ali não tem mais ali em cima. Por que isso aconteceu? Porque aqui ó, no nosso cabeçalho da tabela a gente só colocou um TH. Então eu vou criar mais um TH. Só que esse TH eu vou deixar vazio mesmo, né? Eu poderia ter, sei lá, colocar qualquer coisa aqui, ó. E aí sim, ele completa a tabela, né? O nosso cabeçalho está completo, só que eu vou deixar sem nada mesmo, não tem problema. Só para dizer que existe mais uma coluna aqui, né? Beleza, essa coluna existe e agora tem um botão de editar. Vamos dar uma estilizada nesse botão de editar. Como é que a gente pode fazer? Aqui nesse BTN, eu vou colocar uma classe de BTN, BTN Secondary. Vamos ver como é que ficou. Beleza, ele já está, né, o Bootstrap já deu uma editada ali no botão. Então, o que está faltando? Quando eu clicar nesse editar, eu quero abrir o model. Então a gente já viu como faz isso. Vamos configurar aqui esse button para fazer a mesma coisa. A gente precisa colocar o data toggle, para a gente dar um toggle no model. E qual é o model que a gente vai abrir? Agora o nosso projeto tem dois models. Então a gente precisa dizer qual é o model que a gente vai abrir. Hashtag update model. Vamos ver se isso está funcionando. Né? Relembrando, aqui é o ID lá do model que a gente deu. Então tá aqui, ó. A gente colocou o ID update model, então eu coloco aqui hashtag update model. Vamos ver como é que está ficando. Vou atualizar aqui a página, editar. Agora está abrindo o model. Só que qual é o problema? A gente não está puxando, né? A gente não consegue ainda puxar o título da tarefa. A gente ainda não configurou isso. Vamos configurar agora para puxar o título da tarefa. Então, para isso a gente vai precisar usar um JavaScript. Tá? Então, vamos aqui embaixo no código, vamos criar o nosso código JavaScript. E aí eu vou usar o JavaScript puro mesmo. A gente poderia usar jQuery, poderia usar vários frameworks, né? Angular, tal. Mas vamos usar o JavaScript puro aqui só para a gente pegar a ideia mesmo. Então, toda vez que eu clicar nesse botão aqui, ó, de editar, eu quero configurar o meu model, esse model aqui do update, para puxar o título da tarefa. Então eu vou clicar aqui, vou colocar um on-click no botão. Toda vez que eu clicar nesse botão, eu quero fazer quero executar uma função. Eu vou chamar de onUpdate. Tá, onUpdate. O que eu vou fazer nesse onUpdate? Eu vou passar o ID da tarefa que eu estou editando. Então eu vou passar aqui, ó, t.id. Estou pegando o ID dessa variável t do nosso to-do. E além disso, eu quero passar o título da tarefa, né? Por exemplo, vamos supor que o título seja estudar. Então eu preciso passar esse título como uma string. Tá? Então eu vou colocar essas aspas assim para ser uma string e eu vou puxar o título da tarefa com t.title. Eu vou colocar essa tarefa, né, esse título dentro dessas aspas. E eu estou passando isso por parâmetro nessa função onUpdate. E lá embaixo no nosso JavaScript, eu vou criar essa função onUpdate, que vai receber o ID e o título da tarefa. O que eu vou fazer com esses dois atributos? Bom, eu vou jogar esse ID para dentro do nosso model update, para a gente poder configurar qual é o ID que a gente está editando, e eu também vou jogar o title para o update. Vamos fazer isso? Vamos primeiro resolver o title, que o title já está pronto ali no form, né? Que ó, a gente já tem um input aqui para o title. Então eu vou pegar esse elemento aqui, ó. Eu quero pegar este elemento do input que está lá dentro do form. Então eu vou criar uma variável, vou chamar de title L, o elemento do title, e eu vou usar o document carry selector para puxar esse input aqui para o JavaScript. Então eu quero ir lá dentro da minha div que tem id update model. Então olha aqui, ó, o nosso model é uma div que tem id update model. Quero ir dentro dessa div e dentro dessa div eu quero pegar um input que tem name igual a title. Então olha aqui, ó, esse input ele tem um name title. Então é justamente esse input aqui que eu quero pegar. Então a gente guardou agora esse input dentro dessa variável. O que eu vou fazer com essa variável? Title L. Eu quero configurar o valor desse input
com o title que a gente está recebendo aqui por parâmetro. Beleza? Agora a gente precisa fazer a mesma coisa com o ID. Só que se a gente der uma olhada aqui nesse form, não tem nenhum input com ID. Né? A gente tem um input para o action, a gente tem um input para o title, então vamos criar o input agora para o ID. Esse input ele também vai ser do type hidden, porque não é o usuário que vai dizer qual é o ID da tarefa. O ID é o nosso programa que controla. Então type hidden, name, ID. Qual é o valor? Por enquanto a gente não sabe ainda o valor. Né? Repare que esse model aqui, ó, ele vai ser o modo de update para qualquer tarefa. Se a gente tiver 20 tarefas, a gente vai usar o mesmo model. Então a gente ainda não sabe qual é o ID. Por isso a gente vai deixar esse value vazio e a gente vai colocar o ID como com JavaScript. Então, mesma coisa aqui, ó, vou criar uma variável idl é igual a documents carry selector. Eu quero pegar o input do ID. Então eu vou lá dentro do update model e eu quero puxar o input que tem name ID. Beleza. E agora sim eu posso usar esse elemento do HTML para configurar o value com esse ID que a gente está recebendo aqui por parâmetro. Então, essa função vai ser executada toda vez que a gente clicar no botão de editar. Deixa eu só dar uma consertada aqui. Beleza. Tá, então vamos ver como é que está ficando? Vou adicionar aqui uma tarefa. Agora sim ele já puxa o estudar Java. O que está faltando? Quando a gente clicar nesse botão atualizar, a gente vai pegar esses dados que a gente editou, então, por exemplo, JavaScript, e vai enviar para o back-end. Tá? Então a gente configurou aqui que o action é update. Se a gente voltar ali no nosso controller, a gente não está verificando se o action, né, é update. Então a gente precisa criar mais um else if aqui para verificar se o action é igual a update. E aí, se for update, a gente vai executar a lógica de atualização. Tá? Para não ficar esse tanto de if, else, if, else aqui, eu vou substituir isso aqui tudo por um switch. Repare que o NetBeans até dá uma dica aqui, ó, nessa lâmpadazinha. Então eu vou clicar nessa lâmpadazinha, converter em alternância de strings, olha só. Ele já converte automático para o switch aqui. Então nem preciso escrever o código. Beleza. Então a gente já resolveu para o create, já resolveu para o read, vamos resolver agora para o update. O que eu quero fazer com o update? Eu quero pegar esse repository, e eu quero atualizar o to-do que a gente está recebendo aqui. Né? Então, relembrando, né, a gente está recebendo um to-do. Estamos recebendo o título e a gente quer atualizar esse título. Né? Então, eu vou usar o repository para atualizar esse to-do aqui. Só que a gente não tem esse update lá no repository. Vamos lá no to-do repository e eu vou criar mais um método aqui de update. Eu vou receber o to-do que eu quero atualizar e aí eu vou procurar esse to-do nesse meu array list e eu quero atualizar ele no array list ali que está simulando o banco de dados. Então, para cada to-do que está dentro do meu array list, eu vou verificar se o ID desse to-do, e eu vou pegar o valor inteiro dele, é igual ao ID do to-do que a gente está querendo atualizar. Se ele for igual, aí sim eu vou atualizar o título com o título que a gente está pegando aqui desse to-do. Tá? Então esse é o to-do que a gente quer atualizar. Então a gente procura lá em todos os to-dos, né? Se esse T tiver o mesmo ID desse to-do, então a gente atualiza o título desse T. Por que a gente precisa fazer isso? Porque esse T é o que está dentro do banco de dados. Né? É esse Tzinho aqui ó, que está dentro do array de list de banco de dados. Não é esse to-do. Então esse to-do ele só guarda as informações que a gente quer atualizar. Então a gente puxa o título desse to-do que a gente está querendo atualizar e guarda, né, coloca no título do T que já está lá dentro do banco de dados. E aí a gente atualiza a tarefa que está dentro do banco de dados. Beleza, feito isso, a gente pode até fazer um break aqui, ó, que a gente não quer fazer mais nada, né? A gente não precisa mais ficar percorrendo dentro do for. Agora sim a gente já tem esse método update, então a gente usa o repository update to do. Só que está faltando um detalhe aqui, ó. A gente, em momento algum, a gente está puxando o ID. E se a gente relembrar lá na index, a gente está passando o ID aqui, né? Ó, a gente está passando o ID como parâmetro, só que a gente não está puxando. Então vamos puxar o parâmetro ID também. Então já peguei aqui o ID como parâmetro e a gente sabe que esse parâmetro é uma string. Então ele está aqui como string, a gente precisa converter para inteiro. Só que a gente só vai poder transformar esse ID string em um inteiro se esse ID string não for nulo.
Tá, então já vou deixar criado um integer aqui, chamado id, vou colocar ele valor nulo, e eu vou perguntar se o id string for diferente de nulo, aí eu vou colocar que o id vai ser a transformação, né, ou seja, a integer parseInt desse id string. Então a gente está transformando essa string no inteiro. Então olha só, a gente está fazendo esses códigos aqui, eu vou passar esse if para cá, que aí fica as verificações dos nulos, né? Fica aqui os códigos de verificação, e se o action é nulo, se o id string não é nulo e tal, tal, tal. Beleza. Agora sim a gente tem um id. Só que olha só, o que está faltando? Precisa colocar esse id ali no to-do. Então eu vou até trazer todo esse to-do também para depois. Vamos organizar aqui a sequência do código, né? Então primeiro a gente pega todos os parâmetros e inicia todas as variáveis que a gente precisa, a gente faz as verificações do nulo e aí sim instancia. E agora, ó, eu vou colocar nesse to-do o id. Caso o id exista, né, ou seja, caso esse parâmetro id tenha sido passado na requisição, então a gente coloca esse id aqui vai ter um valor, né? Caso não, ele vai ser nulo e aí não tem problema, que o to-do vai ter um valor nulo, por exemplo, quando a gente está criando um objeto, né, o to-do ainda não tem um id, então não tem problema esse id ser nulo, essa é a ideia. Beleza, então a gente já tem aqui os nossos to-do, agora sim no update, o nosso to-do tem um id. Então, quando a gente fizer o update, a gente vai conseguir, a nossa lógica aqui vai funcionar, né? Porque olha só, se a gente dá uma olhada ali no repository, deixa eu ir ali, olha aqui, ó. Para fazer o update, o que a gente faz? A gente compara o ID. A gente pega o ID de cada um dos to-dos do banco de dados e compara com o ID que a gente quer atualizar. Então a gente precisa desse ID aqui, é por isso. Beleza, agora a gente já conseguiu colocar o update aqui. Vamos ver se está funcionando ali na aplicação. Deixa eu atualizar aqui. Estudar Java, vamos editar. Estudar JavaScript, atualizei. Que tá? Beleza. Chegou lá, né? Até chegou. Vamos fazer aqui na mão. Vou fazer uma requisição get. Tá, não funcionou. Não funcionou porque... Vamos ver o que a gente precisa fazer aqui. Que aí a gente precisa já fazer o redirect aqui. Ó. Da mesma forma que a gente fez o redirect depois que a gente fez o create, né? Então a gente precisa também aqui, depois do update, fazer o redirect. Então vamos ver agora se funcionou isso. Atualizei. Vamos editar. Será que eu estou no certo? Estou no certo. Vamos ver response in redirect. Para cá. Tá, vamos pro... olha aqui, ó, UD page, né? Então errei aqui, ó, erro de digitação, é update. Caso seja update, aí sim. Então, vamos lá, vamos voltar. Estudar Java, editar. Vamos lá, escrevi errado, vou consertar. Agora sim está funcionando, vou editar de novo. Beleza, o editar está funcionando. Então vamos ver aqui o que falta fazer. Vamos fazer o deletar? Vamos começar pelo deletar. O editar já está funcionando. Vamos lá na nossa index JSP primeiro. E eu vou fazer um model também para o delete. Para perguntar, né? Você tem certeza que deseja remover? Então também já vou copiar e colar aqui, ó, e já vou alterar model delete. Aqui vai ser delete model. Ao invés de editar a tarefa, eu vou fazer uma pergunta. Certeza que deseja remover? Aí a gente vai colocar o título da tarefa. Beleza. A gente vai ter o ID hidden também. A gente precisa também saber o ID, né, da tarefa que a gente vai excluir. E também a gente tem um action, só que agora não é update, então agora é delete. E aqui eu vou criar um botão de remover. Vou colocar deletar, vai. Deletar. Salvei, deixa eu atualizar aqui. Vamos adicionar uma tarefa. Ainda não está aparecendo o botão, né? A gente só criou um modal. Então só criamos um modal, vamos voltar ali na nossa tabela. E para cada linha da nossa tabela, aqui na segunda coluna, né, a gente vai criar um segundo botão. Então tem o primeiro botão, vou criar o segundo botão aqui, que agora ao invés de abrir o update, vai abrir o delete model. O nome não é mais editar, é deletar. E no onClick a gente não quer mais fazer o onUpdate, a gente quer fazer o onDelete. E a gente passa os mesmos parâmetros aqui, não tem problema não. Porque a gente vai precisar desses parâmetros, a gente vai ver agora isso, né? Vamos só salvar aqui, deixa eu recarregar a página, ó, já apareceu deletar. Vamos colocar uma corzinha nele para ficar vermelho. Então ao invés de ser btn secondary, btn delete. Delete não, né? Aqui é btn danger. Salvei, atualizei,
Beleza, já ficou ali vermelhinho. Agora, ó, só clico, certeza que deseja remover. Né? Aqui, ó, a gente precisa puxar também o título da tarefa. Mas eu já vi um problema aqui, né? Esse deletar também está verde. Vamos colocar ele vermelho, já vamos dar uma cor para ele. Então, vou lá no Model de Delete. Aqui nesse Submit Deletar, btn danger. Salvei, atualizei. Deletar agora sim está aparecendo. Vou aproveitar para criar mais um botão aqui de cancelar. Então, vou só copiar e colar esse botão aqui embaixo mesmo. Vou alterar o texto para cancelar. Aqui, ao invés de ser danger, eu vou colocar secondary. E também eu quero colocar esse data dismiss, né? Ó, vou colocar o data dismiss para ele fechar o model. Então, vamos lá. Atualizei. Cliquei, beleza, já está aparecendo cancelar. Quando eu clico no cancelar, ele fecha. O que está faltando? Puxar aqui o título da tarefa para o usuário ter certeza que é a tarefa que ele está querendo deletar mesmo. Então, aqui para puxar o título da tarefa é igualzinho como a gente puxou aqui no editar. Então, é o mesmo modal. Vamos supor que a gente tenha 20 tarefas aqui. Não importa. Quando a gente clica no deletar, não importa de qual tarefa, vai abrir sempre o mesmo modal. Então, a gente precisa puxar e alimentar esse modal que abre com os dados usando JavaScript. Então, vamos aqui para o código. Né? Ou seja, essa função aqui de onUpdate eu vou copiar e colar, porque agora a gente vai usar bem parecido, só que para o onDelete. Então, onDelete. Tá? Então, olha só, a gente vai pegar o ID, a gente vai pegar o título, só que não é do update. A gente quer pegar o input que tem name ID, o input que tem name título, que está dentro do delete model. E aí a gente configura, né? A gente alimenta esses valores do ID do título lá dentro do delete model. Então, esse IDzinho aqui vai pegar o valor que a gente está alimentando. Né? Aqui, ó, esse valor ainda não tem, ainda está vazio. Então, quando a gente coloca aqui ID value é igual ao ID que a gente está alimentando, aí a gente está jogando para cá. A gente está jogando aqui dentro do valor. E a mesma coisa com o título. Se a gente dá uma olhadinha aqui, o título também não tem nenhum valor por enquanto. O valor dele é vazio. Né? Mas aí na hora que a gente faz isso aqui, ó, title, value, title, aí a gente alimenta. Vamos ver se isso aqui está funcionando. Vamos ver se agora ele está puxando. Agora ele está puxando isso da Java. Só que olha só, eu consigo alterar. Né? Consigo alterar, não quero deixar o usuário alterar. Então, eu vou aqui no input do título, eu vou colocar read only. É uma possibilidade. Quando eu atualizo, olha lá, não consigo mais mudar, porque ele está read only. Uma outra possibilidade também seria colocar o disabled. Também não consigo, né? Então tem essas duas diferenças. Eu vou colocar, o read only. Faz sentido, né? É só leitura. Beleza. Tá, agora quando eu clico aqui em deletar, a gente vai enviar lá para a servlet. Então, o valor da action já está delete. Só que lá na nossa servlet, opa, deixa eu voltar aqui. Ih, só um minutinho aqui que o NetBeans deu uma travada. Pera aí. Beleza, agora reiniciei aqui o NetBeans. Olha só, aqui na controller, a gente ainda só está fazendo create, read e update, então vamos adicionar aqui mais um caso. Caso seja o delete, já vou deixar o break aqui para não esquecer depois. O que a gente quer fazer? A gente quer ir lá no repositório e deletar esse to-do que a gente está recebendo. Delete do. Só que esse delete ainda também não existe no repositório. Então vamos criar ele. Vamos lá no to-do repository. Vou pegar aqui public void delete o to-do que a gente está passando. E a mesma coisa ali do editar. Eu vou procurar cada um dos to-dos que está ali no array. Se eu pegar o ID do to-do e se por acaso, né, o valor dele for igual ao ID do to-do que eu estou passando, aí eu achei o to-do, o que eu faço? Vou lá e removo esse tzinho que eu achei e dou o break depois. Eu vou aproveitar esse daqui para mostrar um outro jeito de fazer esse delete usando isso daqui. Ó. Eu posso pegar esse to-dos de B e transformar numa string de dados, né, num fluxo de dados. E olha só o que eu posso fazer. Existe aqui um método, vamos lá, ó, que é o... Cadê? Não, já passei, né? O filter. Já passei, é o filter. E a gente vai filtrar esses dados. Tá? Então, esse filtro ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar cada um dos to-dos, né, que eu estou chamando de T, cada um dos to-dos que estão aqui dentro, e eu vou executar uma função para esse to-do. Qual é a função que eu quero? Né? Se essa função retornar um valor true, eu quero filtrar, né? Ou seja, eu quero que esse valor permaneça no array. Se o valor for falso, eu não quero que ele permaneça no array. Então, eu quero tirar para fora
todos os valores que não me satisfazem. E eu quero deixar os to-dos só que satisfazem essa condição. Então, quais são os to-dos que eu quero deixar? Todos os to-dos que têm ID diferente desse to-do aqui. Todos os to-dos que tiver o ID igual ao to-do que eu estou passando, eu quero deletar, porque é isso que eu estou pedindo aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, se esse tzinho dentro desse array aqui, né, para cada um, eu vou pegar o ID. Se o valor do ID for diferente do meu to-do, que eu estou passando, aí eu filtro, beleza? Depois disso, eu preciso fazer um collectors.toList. Eu transformo numa lista esse filtro e aí eu atualizo o meu banco de dados. Tá, então isso aqui eu estou mostrando só para explicar esse stream aqui. Aqui é um recurso bastante utilizado, né? Isso aqui lembra bastante o JavaScript. O JavaScript, né, tem várias bibliotecas que fazem isso daqui. A gente transforma isso aqui no stream de dados, né? E aqui é uma função. Isso aqui é uma função chamada lambda, né? Lambda function, que é bem interessante, enfim. Mas aqui é só para deixar como exemplo. Vou deixar aqui comentado. A gente não vai usar isso aqui não. A gente vai usar esse forzinho aqui mesmo, que já resolve o nosso problema. Então agora a gente já tem no nosso repository esse delete aqui. Vamos lá aqui para controller. O que a gente precisa fazer depois que deletar? A gente precisa redirecionar o usuário para a página principal. Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no update e no create. Send redirect. Então, beleza, vamos ver se aqui está funcionando. Vou voltar ali no Google Chrome, vou dar uma atualizada aqui. Vou adicionar uma tarefa. Estudar Java. Deletar. Não consigo mudar, deletei, sumiu. Então agora está funcionando o deletar. A última coisa que está faltando é isso daqui, né? O concluir. Olha só, isso aqui quando a gente conclui, que acabou reiniciando também, né? Deixa eu fazer aqui o teste. Quando a gente conclui, o que a gente faz? Olha só, a gente muda o fundo, né? A gente muda o fundo e a gente também risca a tarefa. E além disso, a gente muda o botão. Agora a gente não consegue mais editar a tarefa, porque ela já foi feita mesmo, só que a gente consegue desfazer, né? Ou seja, não, eu cliquei errado, então a gente consegue desfazer. Então está faltando fazer só essa concluir. Vamos lá para o nosso aplicativo. Então, vamos fazer assim, ó. Vou para index. Primeira coisa que eu vou fazer é criar o botão. Tá? Então é criar esse botão aqui de concluir. Esse aqui. Então, cadê? Vou lá na tabela. Aqui no TD eu vou criar mais um botão. Só que esse botão ele vai ser um pouquinho diferente. Porque agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero concluir direto. Tá? Eu não quero que abra um modal. Tá? Por exemplo, aqui no editar, abre o modal. Aqui no deletar, abre o modal. Eu quero só concluir. Ó. Eu acho que fica melhor assim. Então, esse botão ele precisa ser um submit já diretão dentro de um form. Tá? Então, eu vou até apagar esse botão para a gente começar aqui do zero. Eu vou criar um form. E aí, nesse form, ele vai ter um button que já vai ser de submit. Então, o tipo dele já vai ser de submit. Beleza? E aí eu vou escrever aqui dentro dele concluir. Vamos voltar ali para o nosso aplicativo. Deixa eu atualizar, adicionar uma tarefa, teste. Tá aqui concluir. Tá, primeiro problema, vamos estilizar esse botão. Então a gente vai dar uma classe para ele para usar o Bootstrap, btn success. Não, vou botar primary, btn primary. Beleza, já ficou azul. O segundo problema depois desse form, né, olha aqui, o form está aqui, logo depois os botões vêm abaixo. Então o form ele não é inline, né? Ou seja, quando a gente cria um form, o elemento que vem depois dele vai para baixo dele, porque ele ocupa todo o espaço. Então, como é que a gente pode fazer isso? Eu vou encapsular toda essa segunda coluna aqui, eu vou guardar tudo dentro de um div. Então vai ficar tudo dentro desse div aqui, e eu vou usar uma classe do Bootstrap para falar que esse div é uma linha, é uma row. Aí eles ficam já agora já ficam assim, numa linha só, um do lado do outro. Só que aí ficou muito colado, né? Então vamos dar umas margens aqui. Eu vou pegar aqui esse button e eu já vou dar uma margem para ele, uma margem left de 2. E eu vou fazer a mesma coisa para o botão ali de baixo, margem left 2.
Ok, pronto, já fica um pouquinho mais separado. Beleza. Então, vamos dar continuidade nesse concluir. O que ele vai fazer? Quando eu clicar nele, eu vou enviar esse form. E eu vou enviar para onde? O que eu vou enviar, né? Eu vou enviar lá para o to-do list, para a raiz mesmo, que é onde está a minha controller. Tá? A minha servlet está na própria raiz. Só que qual é o dado que eu preciso enviar? Eu preciso enviar o seguinte. Eu preciso enviar qual é a ação que eu estou fazendo. Só que não é o usuário que vai decidir isso, né? Então, por isso eu vou colocar que esse type é hidden. Tá? O usuário só vai clicar no botão. Ele não vai precisar preencher qual é a ação que ele está fazendo. Ele só clica no botão. E aí, então eu vou dar um name para essa ação de done. Ou seja, eu quero marcar que essa tarefa está feita. Então, name done. Contrário, né? Que é o name é o action e o valor é done. Isso que eu queria dizer, né? Que a ação, ao invés de ser create, né? Antes a gente estava fazendo create, delete, agora a ação é done. E que mais que eu preciso? Eu preciso dizer qual é a tarefa que eu estou finalizando. Então eu vou criar mais um campo hidden aqui, agora para indicar qual é o ID da tarefa. Qual é o valor? O valor aqui a gente já sabe, né? Esse input aqui é diferente dos inputs do model. Por quê? O model é um model para todas as tarefas. Então, se a gente tiver uma tarefa, a gente vai usar esse model para aquela tarefa. Se a gente tiver 100 tarefas, a gente vai usar o mesmo modo para 100 tarefas. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que a gente não sabe ainda qual é o ID da tarefa que a gente vai atualizar, por exemplo. A gente só vai saber isso quando o usuário clica no botão. Só que aqui é diferente, porque aqui a gente está na tabela e aí a gente está construindo a linha. A gente já tem um valor do ID para essa tarefa. Né? Aqui, ó, a gente já até usou aqui, ó, TID. Então é justamente esse valorzinho aqui que eu vou passar dentro aqui do valor, o ID dessa tarefa. Então agora eu já coloco o ID, já coloco a ação. Quando eu clico nesse botão, a gente está enviando o ID e a ação de done para o controller. Então, chegando lá no controller, a gente vai fazer mais um case aqui, né? A gente vai colocar case, caso a ação seja done, já vou colocar o break. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o to-do e colocar que o set done dele é true. E aí depois usar o repository para fazer a atualização do to-do. Então, tranquilo. Só que aí tem um problema. Porque se eu atualizar esse to-do aqui, qual é o título dele? Quando a gente recebe a ação done, qual é o título do to-do? Não tem título. O título é nulo. Se a gente dá uma olhadinha aqui nesse form, onde que a gente está colocando o título? Não tem. A gente poderia colocar aqui, sem problema algum, não tem problema nenhum colocar hidden mais um campo com título e o valor é o título dessa tarefa. Não tem problema nenhum fazer isso. E aí sim, o problema seria resolvido, né? Porque olha só, quando chegasse aqui, a gente ia colocar o ID da tarefa, o título da tarefa, e a única coisa que a gente ia fazer é colocar que o done é true. Só isso. E aí depois ia atualizar. Só que eu vou aproveitar essa ocasião, vou aproveitar essa oportunidade para apresentar mais um conceito importantíssimo aqui do back-end, que é o conceito de serviço. Ao invés de eu ir direto no repositório e atualizar, eu vou criar um serviço que a única coisa que ele vai fazer é marcar esse to-do como done. Tá? Então, como que a gente faz isso? Eu vou criar mais um pacote, vou chamar de concerebro binário.service, que vai ser aqui todos os meus serviços, e eu vou criar um serviço para os meus to-dos, to-do service. Tá? Então, ele vai ser uma classe e ele vai ter um método chamado markAsDone. Ou seja, eu quero marcar um to-do como feito. Então, eu preciso importar a classe do to-do, fiz isso com Ctrl+Shift+I. Olha só, o que eu vou fazer aqui com esse to-do? Eu vou pegar o ID dele e vou procurar o to-do no repositório. Então, eu preciso ter acesso ao repositório aqui. Tá? O meu serviço precisa ter acesso ao repositório. Então, eu vou criar aqui to-do repository, uma variável, to-do, vou botar aqui rep, tá bom assim? É igual a new to-do repository. Eu instancio uma variável desse repositório e eu vou fazer o seguinte, ó, rep.read. Eu quero ler todos os meus to-dos. Para quê? Para passar em cada um deles procurando esse to-do que eu quero marcar como feito e aí eu vou lá e marco done. Tá? Então, olha só, vou fazer agora o seguinte, for, para cada um dos to-dos que tem lá do read do meu repositório, então estou lendo do repositório, para cada um deles eu vou verificar se o getID
int value for igual ao id do to-do que eu quero marcar como feito, achei, então vou lá ter set done true e faço o break, porque eu já achei, já marquei como true, já não preciso mais ficar percorrendo o resto do array. Então essa é a ideia, né? Isso aqui é um serviço, olha só. O serviço ele faz uso do repositório, tá? Inclusive, se eu tivesse mais métodos aqui, e a gente vai ter mais métodos, a gente precisaria ficar instanciando toda hora esse repositório. É por isso que eu vou jogar ele aqui, ó, para uma variável de classe. Tá? Isso aqui vai ser uma variável de classe que o to-do service vai poder acessar. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que o serviço ele tem acesso ao repositório. Afinal de contas, ele está prestando um serviço para a gente. Qual é o serviço que ele está fazendo? Ele está falando o seguinte, ó, a gente pede, serviço, eu preciso atualizar esse to-do aqui com o done. Eu preciso marcar que ele foi feito. O serviço fala, pode deixar que eu faço isso para você. Então ele pede para o repositório, né, o serviço pede para o repositório para marcar como done. É mais ou menos essa a ideia. Tá? Só que aqui, ó, antes de eu jogar essa variável aqui como uma variável de classe, deixa eu deixar ela aqui dentro, que aí a gente vai entender melhor por que a gente deixa ela ali como uma variável de classe, ao invés de ficar criando ela aqui. Tá? Isso aqui é uma diferença importante, e principalmente quando a gente, nos próximos vídeos, no futuro, eu vou gravar vídeos de Spring aqui, entender esse conceito é importantíssimo. Tá? Então, vou deixar ele aqui por enquanto, vamos voltar ali para o to-do controller, e olha aqui agora. Agora, ao invés de eu fazer a lógica, né, do set done true aqui, e depois jogar para o repositório, eu vou apagar isso daqui, eu vou instanciar um serviço do to-do, vou instanciar esse serviço e eu vou usar um serviço que ele já me oferece. Qual é o serviço que ele me oferece? O mark as done. Ou seja, eu não preciso mais fazer a lógica, eu só peço para o serviço, marca como feita essa tarefa aqui que eu estou recebendo. E aí o serviço vai fazer isso para a gente. Tá? Mesma coisa, ó, aqui, ao invés de eu criar essa variável aqui, eu vou jogar ela como uma variável de classe, igual eu fiz com o repositório ali em cima. Tá? Então, beleza. A ideia é que a controller tenha só o serviço. Tá? Então, a ideia é que o controller não tenha acesso ao repository. Mas vamos deixar aqui só por questão de simplicidade. Né? Qual é a ideia? Que a gente criasse todos esses métodos como um serviço. Então, ao invés de eu usar o repository com create, eu precisaria usar o service, não to-do service, e eu precisaria de um create, um serviço que cria um to-do para mim. Mas isso aqui eu vou deixar, né, como atividade aí para quem quiser fazer. Tá? Vamos só usar o serviço agora só para marcar como feito mesmo. Beleza, marquei a tarefa como feito. O que eu preciso fazer depois? Preciso fazer com que o usuário volte para a página inicial. Então eu vou fazer um redirect para a nossa página inicial. Tá? Então beleza, vamos ver se isso aqui está funcionando. Já coloquei o done aqui, vamos voltar na index só para a gente dar uma verificada para ver se está faltando alguma coisa. A gente já fez o form, quando a gente clica nesse botão submit, a gente envia a action que é done, a gente envia o ID, agora a gente nem precisa desse título, né? Deixa eu apagar esse título, porque agora a gente está usando serviço, a gente não está mais usando repositório, então a gente só precisa do ID, acho que está tudo funcionando, vamos testar. Atualizei a página, vamos adicionar uma tarefa. Vamos editar aqui, né? Porque eu digitei errado. Vamos até aproveitar para usar. Beleza, tudo certinho. Concluir. Opa, não está acontecendo nada, né? A impressão é que não está acontecendo nada. Vamos ver se não está acontecendo nada mesmo. Para isso, o que eu vou fazer aqui? Só para testar, tá? Isso aqui vai ser só para testar. Eu vou na tabela e vou criar mais uma coluna. Mais uma coluna para dizer se está feito ou não. Se a tarefa está feita ou não. E aí, aqui na linha, eu vou adicionar mais uma coluna também. Já que eu adicionei uma coluna no cabeçalho, eu vou adicionar mais uma coluna aqui. Vou usar o cout e eu vou imprimir ali dentro dessa coluna se a tarefa está feita ou não. Está faltando fechar aqui. Beleza. Vamos ver agora se está funcionando. Vou adicionar. Opa, vamos ver aqui. To-do does not have a readable property done. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos lá no model. Acho que está faltando alguma coisa no model. Vamos ver. Eu criei o boolean done. Tá aqui o boolean. Tá, acho que é por causa desse. Agora, por causa dessa classe. Deixa eu colocar ele como uma variável normal mesmo, para ver se assim o JSP reconhece. Acho que o JSP não estava reconhecendo o dano como variável.
como variável não, né? O boolean como classe. Vamos ver agora. Voltar, adicionar uma tarefa. Quando eu clico concluir, não está funcionando. Então vamos ver o que está acontecendo. Vamos ali no To-Do Controller. Caso seja done, eu pego o serviço, mark as done, esse to-do. E eu mando um redirect para cá. Tá, beleza. Então vamos no To-Do Service para ver se isso aqui está funcionando. Opa, To-Do Service. Mark as done, to-do. TGetID é igual a tuk-tuk. Postar read. Tá, vamos ali no repositório. Ah, olha aqui, ó. Eu não criei esse to-dos DB como estático. Eu preciso colocar ele como estático. Né? Por quê? Porque se eu não colocar como estático aqui, esse to-dos DB, olha o que acontece. Toda vez que eu criar um novo repositório, o que vai acontecer? Esse array list vem vazio. Né? Então, eu estou pedindo para o serviço atualizar uma tarefa, só que essa tarefa não existe nesse repositório aqui, porque eu estava criando e estava vindo um array list vazio. Agora, quando eu colocar estático, agora sim, né, ele vai ter acesso. Então, vamos ver se agora está funcionando. Atualizei. Estudar Java. Concluído. Agora foi. Então, agora foi. O que está faltando? Está faltando esse efeito aqui, né, de experiência do usuário. Eu não quero deixar essa tabela aqui uma coluna com feito true ou false. Não quero isso. Eu quero dessa forma aqui. Eu acho mais interessante fazer dessa forma aqui. Concluir, fica assim, que aí dá para entender melhor para o usuário. Então vamos fazer isso. Vou apagar já essa coluna feito. Vamos lá na index. Não quero mais essa coluna feito. Não preciso mais dessa coluna aqui também do done. E agora eu vou precisar de duas listas. Né? Uma, se a gente der uma olhadinha aqui também, ó, além de concluir, deixa eu adicionar mais tarefas. Tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3. Olha só, eu vou concluir essa tarefa 1. Olha o que acontece. Todas as tarefas que foram feitas vão para baixo. E as que não foram feitas ficam aqui em cima. Né? Como que a gente faz isso? Com duas listas. Tá? Por enquanto, vamos deixar só com uma lista só. Então, o que eu vou fazer? Então, é o seguinte. A gente precisa saber se uma tarefa está feita ou não. Tá? E se ela estiver feita, eu quero marcar que ela está feita aqui na linha dela inteira. Eu quero marcar na linha dela se ela está feita. Ou melhor dizendo, né, eu quero marcar, na verdade, no título. Né, eu quero deixar o título dela riscado. Então, eu preciso descobrir se ela está feita ou não para riscar o título dela. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso criando uma classe. Então, eu vou criar uma classe chamada done. Essa é uma classe do CSS. E aqui em cima mesmo, não vou nem criar um arquivo CSS, eu só vou criar uma tag do CSS aqui, style, e eu vou fazer o seguinte, eu vou configurar aqui a classe done, ela vai ter um text transform de line through. Tá, então, vamos ver se aqui funcionou. Deixa eu ver aqui, classe done, título line through, text. Text decoration, né? Não é text transform. Text decoration eu quero que seja line through. Então, text decoration, toda classe que tiver done vai ter um text decoration de line through e eu coloquei aqui o título com essa classe done. Então, deixa eu atualizar aqui. Olha o que acontece, né? Então, esse line through, ele faz essa riscadinha aqui. Beleza, então, feito isso daqui, eu só quero riscar as tarefas que foram feitas. Tá? Então, por exemplo, esse 2, eu vou adicionar uma tarefa aqui, e ela, acabei de adicionar, ela já está riscada. Então não faz muito sentido isso. Como é que eu posso colocar uma classe só se ela tiver feita? Né? Quero colocar essa classe done só se esse to-do aqui tiver feito. Eu posso fazer o seguinte, aqui dentro da classe, eu posso fazer uma comparação do tDone é true. Eu faço uma pergunta. Se ele for true, eu quero escrever done. Caso contrário, eu não quero escrever nada. Eu apago esse done aqui de fora. Então, aqui dentro da classe, eu pergunto se a tarefa, se o valor de done da tarefa é true. Caso seja, eu quero escrever esse done dentro da classe.
Caso não seja true, né, eu escrevo nada. E aí eu não preciso nem fazer essa comparação com true. É só fazer esse tDone. Eu pergunto se o tDone é true e aí eu escrevo done. Beleza. Vamos ver se isso aqui funcionou. Vou atualizar. Funcionou. Porque se estudar Java, lembra que a gente tinha concluído ela? Vou concluir a 2 aqui agora. Funcionou. Concluí a 3, 4. Funcionou. Beleza, deixa eu deletar tudo aqui. O que está faltando, né? Se eu colocar duas tarefas, quando eu concluo uma, fica ali em cima, né? Então é por isso que a gente vai precisar de dois arrays. Um array que vai ter todas as tarefas não feitas e outro array com todas as tarefas feitas. Tá? Mas antes disso, vamos também deixar já a cor de fundo aqui. Ó. Tá bom? Então aqui, por exemplo, as tarefas feitas têm esse fundo cinzinha. Como é que a gente pode fazer isso? Aqui vem no TD. No TD não, perdão, no TR, que é na linha toda. Eu quero deixar a linha toda escura. Então é no TR. Qual é a classe que eu coloco? Eu coloco Table Secondary. Deixa eu voltar aqui. Tá? Então, quando eu coloco o Table Secondary, a linha fica toda mais cinzinha, né, com essa cor aqui. Mas eu não quero que todas as linhas fiquem secondary. Eu quero só as tarefas feitas. Então, aqui é a mesma coisa. Eu só vou escrever esse Table Secondary caso essa tarefa seja finalizada. Então, eu vou fazer a mesma coisa. tDone, pergunto se ela estiver finalizada. Aí eu vou jogar esse Table Secondary aqui para dentro. Caso contrário, eu não coloco nada. Salvei, atualizei. Beleza, agora já está feito. Vou adicionar uma outra tarefa aqui. Só que está ruim, né, por causa disso. Olha só, está tudo bagunçado, não tem nenhuma ordem. Então vamos agora separar as duas. Vocês vão ver que vai ficar até mais fácil, porque a gente não vai precisar ficar fazendo essa comparação aqui de classe. Tá? Então olha só, eu vou voltar ali na minha servlet, na to-do controller, e aqui no read, toda vez que eu for ler os dados da tabela, eu quero separar esses to-dos em dois arrays. Os arrays que têm os dones, né, os já feitos, e os arrays que não foram feitos ainda. Então, como que a gente faz isso? Eu vou criar uma lista de done, e aí eu vou pegar desses to-dos aqui todos os que já foram feitos. E aí eu vou até aproveitar para usar aquele stream que a gente tinha feito antes. Então eu vou criar esse stream e eu vou fazer um filter. Para todos os TDs, né, eu só quero filtrar os to-dos que o done seja true. E aí eu preciso depois disso fazer um collect e eu quero que isso se transforme numa lista. Eu quero transformar numa lista. Então aqui eu estou filtrando todos os to-dos que o isDone, né, seja true. Então estou guardando nesse aqui. E aí ao invés de, né, de criar esse atributo to-dos, eu vou colocar done. E eu vou criar uma outra lista com os que precisam ser feitos. Né? Vou colocar aqui not done. Então, mesma coisa, to-dos, stream, filter, eu quero filtrar, só que agora a lógica é inversa. Eu quero filtrar os que não estão como done. E aí eu coleto, quero transformar numa lista. E aí eu preciso criar mais um atributo aqui na requisição. Eu vou chamar de not done e vou colocar aqui o not done. Beleza, coloquei o atributo na requisição, joguei essa requisição lá para index.jsp. O que a gente precisa fazer na index.jsp? Agora, né, eu preciso colocar aqui os not done. Primeiro eu vou colocar os que não foram feitos. E agora eu nem mais preciso ficar fazendo essa verificação, porque eu tenho certeza que aqui são apenas os que não foram feitos. Então eu vou tirar isso aqui tudo. Vou colocar normalzinho. E aí logo depois disso, depois que eu percorri e criei todas as linhas para os not done, eu vou copiar e colar aqui embaixo para percorrer, né, o que? Os done agora. E aí eu tenho certeza que eles foram feitos já. Então eu vou colocar aqui a classe de table secondary para a linha toda, para essa linha ficar mais escura, né, ficar mais cinza. E aqui no TD do título eu vou colocar classe done. E aí ele vai riscar o título. Então beleza, vamos ver se isso daqui funcionou.
Atualizei. Estudar Java, beleza. Estudar JavaScript. Vamos concluir o Java, já foi para baixo. Então agora já está funcionando. E aí vamos colocar só mais um aqui, estudar Bootstrap. O Bootstrap ele já fica em cima do Java, apesar de a gente ter criado depois, né? E aí se eu concluir aqui o Bootstrap, já está funcionando certinho. Tá faltando mudar isso daqui, né? Porque olha só, agora a gente ainda está com concluir. O que a gente precisa mudar? A gente não vai querer mais editar, igual aqui está no outro, né? A gente não está podendo mais editar. Então a gente precisa tirar o editar e a gente precisa transformar esse concluir em desfazer, como está aqui. Então vamos fazer isso, é a única coisa que está faltando. Então olha aqui, ó, nos done, aqui, nesse for each do done, eu vou tirar o botão de editar, não quero mais poder editar. Tirei. E agora aqui no form, eu vou passar uma ação, só que ao invés de ser done, vai ser undone. Não, vamos lá, botar assim, not done. Not done. E aqui, ao invés de ser concluir, vai ser desfazer. Tá? E eu vou trocar a cor também, vou botar secondary ao invés de ser primary. Vamos ver se aqui funcionou. Concluir. Agora sim, tá? O desfazer. Tá? Só que quando eu clico esse desfazer, olha só o que a gente configurou aqui. É um form, né? A gente configurou que a gente vai enviar o ID e o action not done. Tá faltando ir lá na controller e adicionar mais o caso aqui de not done. Já vou colocar o break para não esquecer depois. E aqui eu vou usar o serviço também. Mark as not done. E eu vou passar o to-do. Só que esse método ainda não existe, né? Então a gente precisa criar ele. Mas eu já vou voltar aqui, ó, já vou deixar aqui como um send redirect depois para a raiz, né? Para a gente poder recarregar, para a gente poder ler todos os dados e construir a nossa tabela. Vamos construir agora esse mark as not done. Vamos lá no serviço. Vou criar aqui um public void mark as not done. Vou passar o to-do. E vamos lá. Vou criar aqui o repositório. Esse é o ponto que eu queria chegar para mostrar aqui porque é interessante colocar esse to-do repository como uma variável de classe. Porque senão, para cada um dos métodos que a gente criar nesse to-do service, a gente vai precisar ficar instanciando toda vez. Então, por que simplesmente não deixar isso daqui como uma variável de classe, né? Então é isso que a gente vai fazer. Já vou deixar aqui como uma variável de classe e agora eu não preciso ficar instanciando toda vez. Eu só uso o to-do repository. Então eu vou fazer aqui for to-do t. Vou usar o repositório para ler todos os meus to-dos. Se por acaso o to-do, né, o ID desse to-do for o ID do to-do que eu quero marcar como undone, como not done, melhor dizendo, aí eu coloco set done false. E já dou break, porque eu não preciso mais ficar procurando depois. Então, criei o método mark as not done. Aqui na controller já estou fazendo. Lá na index já está tudo certinho com o form do not done. Vamos ver se está funcionando. Vou atualizar. Concluir, já está o desfazer. Desfazer, volta para concluir. Vou adicionar uma outra tarefa. Concluir certinho, deletar, consigo deletar ele, consigo deletar o que já foi feito, consigo deletar o que não está feito ainda. E aqui a gente terminou então mais uma aplicação aí usando o JSP Servlet, usando esse bootstrapzinho, JavaScript puro e mais um contexto diferente, né? Vocês podem ver que é bem parecido, né? É muito parecido o jeito que a gente escreveu, o código que a gente escreveu, e essa é a ideia mesmo, é praticar essa repetição, entender muito bem essa ideia de a gente envia uma coisa para o servidor processa esse dado, devolve a index, e eu acho que tendo esses vários contextos diferentes, dá para a gente dominar essa parte aí. Então, terminar o vídeo aqui. Se você acha interessante a gente evoluir
esse código para usar coisas mais modernas, como frameworks, por exemplo, como jQuery, que já nem é tão moderno assim, né? Mas Angular, por exemplo, Vue, se a gente transformar esse uso das servlets para um Spring, se você acha interessante, deixa um comentário aqui, que aí eu posso fazer esse vídeo depois, a gente evolui isso usando Spring e usando frameworks de JavaScript. Então valeu, um grande abraço.